Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Hoje falaremos de saúde, um tema muito pedido por vocês, direito à saúde. Hoje vamos receber a doutora Mariana Rezende Batista. Ela é advogada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela é especialista em direito à saúde. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre os direitos à pessoa com deficiência e à saúde, tá? Tô esperando ela entrar. Deixa eu ver. Mariana, me dá um oi a hora que você entrar, por gentileza. Ela não entrou ainda, tô esperando ela entrar. Esperando a doutora Mariana entrar aqui. Deixa eu só mostrar para vocês o tema da nossa live hoje. É você, Mariana? Não, é outra Mariana. Eu quase pus a Mariana errada. Gente do céu, essas coisas que acontecem, né? Compromisso com a verdade. Eu falo pra vocês aqui, é compromisso com a verdade. Boa noite. Ó, tudo bem com vocês? Ficou pequenininho, né? Deixa eu ver. Consigo ver as... Ah, se eu coloco isso, eu não consigo ver as perguntas de vocês? Não consigo. Não tô conseguindo ver as perguntas. O que será que aconteceu? Tô esperando a Mariana entrar. Vixe, travou tudo, gente, aqui. Fui querer inventar. Deixa eu ver se a Mariana tá aqui. Ixi, travou tudo aqui meu celular, gente. Vou ter que entrar e sair de novo, tá? Ah, voltou. Oi, Mariana. Eu não tô conseguindo chamar. Mariana. Aqui. Achei você. Dá um ok aqui, por favor, Mariana. Olá, doutora Oi, tudo Mariana. bem? Tava dando um probleminha aí? Tava a conexão. Primeiro foi a conexão, depois eu comecei a inventar de colocar umas coisas que eu descobri, umas tecnologias, daí agora que eu coloquei, travou tudo. Tudo Ah, bem? eu sou uma aberração com o Instagram, minha filha. Já cheguei a essa conclusão, já nem tento mais. Seja bem-vinda ao nosso Insta do Crianças Especiais. Muito obrigada pela sua presença. A doutora Mariana, ela é especialista em direito médico em Belo Horizonte, em doenças raras também, né? Ela é uma grande especialista e eu trouxe hoje a doutora Mariana porque muitas pessoas tem dúvidas recorrentes sobre o direito à saúde. Todo mundo sabe que direito à saúde é um direito de todo mundo, é um direito, uma proteção, faz parte da proteção integral do indivíduo. Todas as pessoas têm o direito à saúde, inclusive as pessoas com deficiência. Por quê? Porque todos são iguais perante a lei, ok? Doutora Mariana, vamos começar do começo, tá? Por exemplo, uma mãe, ela acabou de receber o diagnóstico que o filho dela tem alguma necessidade específica e ele vai precisar de algum tipo de terapia, que a criança foi diagnosticada com alguma deficiência e vai precisar de alguma terapia para que ela possa ter a estimulação precoce, que é algo que quando você tem o diagnóstico, os médicos indicam. Ela faz todos os procedimentos para que consiga essas terapias pelo SUS e o SUS demora. O que essa mãe pode fazer? Porque às vezes a perda de meses pode comprometer a meses, até tem gente que fica até anos aguardando as terapias, pode comprometer o desenvolvimento daquela pessoa com deficiência. Você poderia falar para nós um pouquinho, por favor? Claro. Então, primeiramente, antes de mais nada, eu quero agradecer a doutora Letícia pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acompanho já o Instagram Crianças Especiais há muito tempo. O Instagram da doutora Letícia, que a gente começou a ter contato há menos tempo, né? E eu trabalho nessa área do direito à saúde já tem mais de 5 anos. E especificamente também com demandas de pessoas com deficiência. Então, acaba que o direito à saúde, doutora, ele é muito amplo, né? Ele não Sim. envolve apenas as pessoas com deficiência. Mas por eu fazer parte da comissão da pessoa com deficiência, trabalhar muito com pessoa com deficiência, acaba que o meu maior público são as pessoas com deficiência. Então, é isso. Então, eu estou sempre engajada nessa área, motivo pelo qual eu te descobri e comecei a te seguir no Instagram. Então, pessoal, essa questão do tratamento pelo SUS é realmente
é uma questão muito complexa, né, doutora? Porque a gente sabe que todo o acesso ao tratamento pelo SUS, não só de crianças com autismo, com deficiência, até mesmo de cidadãos, quando vão tentar uma cirurgia, uma intervenção, tudo é muito demorado, tudo é muito complicado, né? A intervenção não é simplesmente você ligar no terapeuta e marcar a terapia. Não Sim. funciona assim como funciona na seara particular, né? Eu tenho alguns clientes relacionados ao SUS e conheço médicos também relacionados ao SUS. E eles me explicam isso, que a criança, primeiro ela deve passar pelo médico, primeiro ela deve ter o diagnóstico e após ela ter o diagnóstico é que ela conseguirá, então, o acompanhamento. Então, realmente, ocorre essa demora, né? E essa demora pode sim prejudicar a saúde do paciente, já que, no caso das crianças com autismo, com deficiência, essa intervenção ela deve ser precoce e especializada. Então, uma das formas de conseguir, o que eu falo sempre, é que a gente tem que tentar primeiro na seara administrativa, né? Eu acho que vale a pena a gente tentar administrativamente primeiro, porque as pessoas elas têm uma ilusão de que vai entrar na justiça e que vai sair amanhã. Não é assim, né? Na justiça, para você entrar na justiça, primeiro você tem que ter um protocolo, alguma coisa negativa. Você tem que ter um protocolo provando que você requereu isso. Você tem que ter então, um negativo. É o grande problema. Além dessa dificuldade de entrar no judiciário, que as coisas não são assim da noite para o dia, ainda deve-se comprovar que a pessoa tentou na seara administrativa. Então, do nada adianta você chegar no juiz e falar, olha, eu quero um tratamento para crianças especiais. Ah, mas você já tentou o tratamento pelo... Não, não tentei. Ah, mas você já foi no médico? Você já chegou mães para mim, por exemplo, doutora, sem diagnóstico. Entendeu? Parece que passou por um médico, o médico avaliou, achou que era autismo, mas assim, não deu laudo, ainda não tinha um diagnóstico fechado. Então, o que eu sempre explico? O primeiro passo é ir ao médico. Vai ao médico, tem o diagnóstico e peça o encaminhamento, né? Se caso realmente nem com encaminhamento a pessoa não conseguir, estiver havendo essa dificuldade, aí sim a pessoa pode procurar a justiça. Uma segunda opção é procurar até mesmo a Secretaria de Saúde, né? Pode procurar a Secretaria de Saúde do município. Leva o laudo do médico, já que já tem o laudo do médico com diagnóstico, né? Leva o laudo do médico, fala, olha aqui, eu tô com diagnóstico, foi dado no dia tal. Até hoje meu filho tá sem terapia. Às vezes ele tem 2, 3 anos, 5 anos. E essa demora nessa terapia tá trazendo um prejuízo para a saúde do meu filho. Então, assim, além de procurar o médico e pedir o próprio médico esse encaminhamento, já que o encaminhamento ele é feito pelo médico do SUS, pode recorrer também à Secretaria de Saúde para ver se consegue algum encaminhamento. E se mesmo assim não conseguir, pode procurar sim um médico, né, com o laudo médico em mãos, é o que eu sempre falo. A gente não pode judicializar um advogado entrar com uma demanda judicial de saúde se não tiver um laudo médico, se não tiver um pedido de um médico. Né? Então, assim, havendo o pedido do médico em mãos, a gente demonstrando lá, olha, o pedido do médico foi em abril, nós já estamos no mês de novembro, até hoje eu não tive encaminhamento nenhum. Então, com esse lastro temporal, mais o laudo do médico, o próprio juiz vai constatar, não, realmente essa mãe, ela teve o diagnóstico já tem muito tempo e até hoje ela não conseguiu essa intervenção. Então, assim, essas são formas que a gente tem de conseguir esse tratamento pelo SUS, que é um pouco mais complicado. E quanto tempo demora? Porque a maioria das pessoas, em média, a gente sabe que um tempo exato não é difícil prever, mas quanto tempo, em média, para que a pessoa consiga, após a decisão judicial, para ter a decisão judicial e depois da decisão judicial, quanto tempo leva, mais ou menos, para que ela consiga efetivamente essa terapia? Olha, eu tenho muitos processos aqui no estado de Minas e tenho alguns fora de Minas também. Então, assim, fazendo uma média, né, doutora? Porque aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos a vara especializada em saúde suplementar, né? Então, assim, temos também a vara especializada em saúde pública, né, no caso. Então, assim, mas eu já reparei, por exemplo, que os processos que eu entro no interior é mais demorada, a decisão é mais demorada. Então, a gente joga em torno mais ou menos de uns 30 dias, né? O tempo que demora para sair a decisão, né? Após sair a decisão, o juiz, então, ele vai intimar o SUS, né? Para que aquele tratamento seja cumprido, para que o tratamento seja fornecido.
E aí vai depender realmente de cada situação, de cada estado, de cada município e até mesmo no prazo estabelecido pelo judiciário. Agora, é importante a gente entender o seguinte, a liminar, gente, ela pode ser executada, né? Então, assim, igual eu vi uma pessoa comentando aqui que demorou 11 meses para poder começar a fornecer a medicação, por exemplo, né? Durante esses 11 meses, pede o advogado para executar. Nessa decisão judicial que a gente tem, eu brinco com meus clientes que é como se fosse um cheque. Se você tem aquele cheque ali guardado e a pessoa não está te pagando ele, executa. Né? Então, assim, pede o advogado para entrar com a execução. Seja execução para pagamento das terapias, seja execução para aplicação de multa, para que aquela liminar seja cumprida mais rapidamente. Eu também tenho muitos processos de medicamentos aqui que às vezes a gente já ganhou liminar tem 1, 2 anos e até hoje o SUS não cumpre. Então, assim, o meu cliente não fica sem medicação. É claro que ele não tem aquela medicação recorrente de forma certinha, porque o bloqueio judicial nem sempre sai do dia para a noite, mas assim, eu sempre estou executando. Ah, tá. Mas aí tem a maioria das pessoas que pedem pelo SUS, a maioria são pessoas em vulnerabilidade social, inclusive grande público nosso é esse. E eles conseguem essas decisões por meio da defensoria pública, né? Então, o que eles podem falar? Ligam para o defensor e falam, meu processo, o que eles podem fazer? Sim, nós temos defensores públicos excelentes, né? Inclusive aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, a gente tem contato com defensores aqui que, inclusive, trabalham com pessoas com deficiência e que são super-humanos. Então, assim, eu acho que uma forma de conseguir é ir à defensoria e falar, olha, doutora, até hoje a minha decisão já saiu e até hoje o SUS não cumpriu. Geralmente o juiz, doutora, quando dá uma decisão, ele já vincula, determina o fornecimento do tratamento sob pena de. Aí ele aplica uma multa, né? Então, assim, é importante já o próprio advogado pedir a execução dessa multa. Então, o próprio cliente, verificando que passou lá 30 dias, 60 dias e a liminar dele ainda não foi cumprida, porque de fato, gente, a liminar pelo SUS, ela não é cumprida da noite para o dia, ela realmente demora mesmo. O que eu estou contando para vocês que eu tenho liminares sem cumprir, eu não estou brincando, eu tenho liminares sem cumprir mesmo. Então, assim, o SUS realmente não fornece. Então, eu sempre falo para a parte, olha, vamos esperar aí uns 30, 40 dias. Se eles realmente não cumprirem a liminar, a gente começa a executar. Então, esse acompanhamento pode ser feito pelo próprio cliente. Ele vendo que não está havendo cumprimento, ele mesmo pode ir lá conversar com o defensor, explicar, né, para poder demonstrar, para poder começar a executar, porque senão o paciente pode ficar ali meses ou até anos esperando. Inclusive, a Ayla fez um comentário que é verdade, que quando o processo é contra o convênio, anda muito mais rápido que um processo contra o SUS, né? Contra o SUS, é porque os planos de saúde, eles são instituições privadas. Então, primeiro, o número de atendimento deles é muito menor do que do SUS, né? E segundo, o plano de saúde, a partir do momento que o juiz aplica uma multa, ele tem que pagar. Né? O SUS, infelizmente, eu tenho várias liminares aqui em que a gente pede execução de multa, prisão do secretário de saúde, tudo e realmente, assim, não sai, né? E algumas questões, assim, tipo vaga em hospital, aquelas questões, assim, que são para ontem, a gente até consegue a intervenção bem mais rápido. Agora, medicação, tratamento, que mesmo que é urgente, ainda é uma situação que não é igual uma internação hospitalar, então tá havendo essa demora mesmo. E a forma que eu, Mariana, estou conseguindo nos meus processos judiciais é pedindo mesmo a execução da liminar para o cumprimento, né? Para a gente aí pagar. E como que funciona a execução da liminar, né? Às vezes fica um pouco complexo. A execução da liminar, gente, é exatamente você falar com o juiz, olha, a minha liminar não está sendo cumprida, eu tenho um gasto X com tais, ou teria, né? Muitas vezes a gente não tem condição de pagar, tem medicamentos, terapias que são caríssimos. Então, você pode orçar, né? Geralmente a gente já junta esse orçamento na ação judicial assim que vai dar entrada. Olha, meu tratamento ele fica cerca de 10 mil reais por mês. Eu quero bloqueio de 30 mil reais aí da conta bancária do SUS para eu começar a ter o cumprimento da minha liminar. Se o juiz deferir, ele bloqueia o dinheiro da conta do SUS, libera para você por meio de alvará judicial, que a gente chama. Com esse dinheiro, você paga o tratamento, o medicamento, a terapia
presta contas no processo, demonstrando que aquele dinheiro foi usado exatamente para aquela determinação e pronto. Então, nos meus processos, eu tenho feito assim, doutora, para as pessoas não ficarem sem o tratamento ou o medicamento delas. Ok, agora uma grande dúvida. O convênio pode negar uma pessoa com deficiência fazer esse convênio? Não, de forma alguma. Isso é considerado discriminação. Né? A pessoa com deficiência, ou até mesmo com patologia, doenças crônicas, né? Que eu tenho muito aqui no meu escritório, não podem ser negados o convênio. Agora, pode ser. Pode... Tem que falar a verdade, porque tem muita gente que mente, daí na hora que vai pedir alguma coisa, dá aquela confusão, né? Então, a primeira coisa... O melhor é falar a verdade. Eu tenho casos, doutora, de clientes que ainda não tiveram diagnóstico, que às vezes tem uma suspeita. Então, essa é uma dúvida muito recorrente também. O pessoal fica assim, ai, doutor, o meu filho, ele é um pouco diferente, mas o médico ainda não tem certeza do diagnóstico. Eu vou contratar um plano de saúde. Será que eu falo? Ó, você tem o diagnóstico? Não. Não, então, eu não tenho diagnóstico, eu não tenho laudo, você não tem. Não, até porque se você falar com o plano de saúde que o seu filho pode ter um autismo, ele vai querer avaliar e nem diagnóstico tem ainda. Né? Então, contrata o plano agora. Não, eu já tenho diagnóstico, já estou com laudo. A recomendação é não mentir, porque se mentir e depois descobrir, aí pode haver uma aplicação de multa ou alguma penalidade pelo plano de saúde, né? Ok. Outra coisa que perguntam bastante pra gente, doença pré-existente, deficiência, antes de contratar, tem que cumprir carência? Como é que funciona esse prazo de carência? Então, para doença pré-existente é de 24 meses. E realmente tem que cumprir. Eu tenho casos aqui no meu escritório de pessoas que às vezes a gente está com uma ação contra o SUS e que resolvem contratar o plano de saúde. Aí eles sempre me perguntam, doutora, eu estou me cobrando uma carência de 2 anos, é assim mesmo? É assim mesmo. Realmente já é uma questão pactuada e já faz parte da legislação. E no caso, por exemplo, uma pessoa com uma síndrome rara, tá? Vamos criar uma situação hipotética. Essa pessoa com síndrome rara, ela tem a síndrome rara e ela passa mal em decorrência da síndrome rara e precisa ser internada na emergência. Vai ser negado esse tratamento para essa pessoa ou não? Não, isso é até interessante a pergunta da doutora, que eu fiz um post no meu Instagram exatamente sobre esse tema, porque é muito recorrente, né? Ah, eu tenho uma doença crônica, eu tô cumprindo a liminar de 2 anos, passei mal, então eu não vou ser atendido? Não. Já a carência para urgência e emergência já é de 24 horas. Então já muda. Uma questão é, eu tenho uma doença crônica, eu preciso fazer uma cirurgia. Qual a minha carência? 24 meses. No caso de cirurgia eletiva, naquela cirurgia que você vai marcar para... Isso, que você vai marcar e vai se programar. Ah, não, mas eu tenho uma doença crônica. Hoje eu caí na rua e por conta da complexidade da minha doença, eu precisei ser internada imediatamente. Eu não posso? Pode, porque aí você não está sendo internado para fazer uma cirurgia, uma questão que você já havia programado. Realmente aconteceu, é uma questão não prevista, né? Um caso básico, doutora, que eu gosto de citar é a questão da gravidez. A gravidez, a carência é de 300 dias. Agora, se a mulher passou mal antes dos 300 de completar a carência, né? Vamos supor, ela contratou o plano antes, mas a programação é que o bebê venha depois dos 300 dias. Passei mal, sei lá, perdi o bebê, alguma coisa, tenho que fazer a curetagem, como que eu faço? O plano de saúde não cobre? Cobre. Né? Uma questão urgente, uma questão emergente. Se aquela mulher não fizer aquele procedimento imediatamente, ela pode chegar a óbito. Sim. E uma dúvida também bastante, que a gente recebe bastante, que inclusive no grupo teve um caso de uma mãe que nos contou que a filha com síndrome de Down foi excluída do plano de saúde, simplesmente excluíram a filha dela. Mas como eu não vi mais detalhes, a pessoa não respondeu mais, eu não consegui. Pode ser feito isso? Pode excluir assim a pessoa do nada do plano de saúde? Não, é a mesma questão no anterior que a gente havia falado, isso é questão de discriminação, né? Tem que haver um motivo. Ah, a pessoa mentiu, a pessoa foi descredenciada, igual acontece muito de, às vezes, a pessoa cancelar um plano de saúde para contratar outro, tem nova carência, aí ela cancela e fica aquela confusão. Mas, assim, simplesmente você está lá usando o seu plano de saúde de forma normal, de forma correta, você está pagando por ele. Não tem por que ter essa exclusão da pessoa da noite para o dia, né? E as
terapias? Tem muita gente perguntando, as terapias. Eu tenho um filho com síndrome de Down, vamos pegar um caso aqui. Eu tenho um filho com síndrome de Down. E o médico dele indicou para que ele fizesse fisioterapia, terapia ocupacional, tudo. Tem carência para cumprimento dessas terapias? Não, se você contratou o plano de saúde, independente se você tem síndrome de Down, se você tem autismo, ou se você não tem deficiência nenhuma, a carência ela é normal, tem que ter essa carência mesmo. A carência não é a única carência que é decorrente da doença pré-existente é essa de 24 meses, entendeu? Sim. Agora, as outras questões de fisioterapia, internações, cirurgias comuns que não são relacionadas a pré-existências, elas têm a carência delas normal, comum, como qualquer pessoa. E a Surama está perguntando, e a síndrome de Down, como que fica? Existe carência para pessoa com síndrome de Down no plano de saúde? Pois é, o que acontece? Essa questão da síndrome de Down está sendo muito discutida, porque eles consideram que a síndrome de Down não é uma doença, né? Então, deixa de ser uma doença pré-existente. Eu, para ser bem sincera, doutora, eu ainda não vi como ficou a decisão com relação a isso. Eu vi que realmente estava tendo uma discussão. Inclusive, eu concordo completamente com as mães. Eu acho que não tem que haver essa carência, porque a criança, ela, desde a barriga, ela já está constatado que ela tem síndrome de Down. Então, assim, não é uma doença, é uma questão que faz parte da pessoa, uma condição da pessoa. Então, eu concordo completamente que não tenha que haver carência, mas, sinceramente, na prática, eu não sei como os planos de saúde eles têm funcionado por conta dessa discussão, que é uma discussão recente, né? E ainda não teve, pelo menos eu não vi, eu posso estar enganada se alguém tiver visto, eu ainda não vi nenhuma decisão, nenhuma definição nesse sentido. Ok. Peraí, doença. E a Covid e o acompanhamento da pessoa o acompanhante da pessoa com deficiência? É permitido porque existe a Lei Brasileira de Inclusão, tanto como existem leis específicas para as pessoas com autismo, que prevê a presença da pessoa, do acompanhante durante o tratamento médico no hospital. Como é que ficou isso? A pessoa tem direito a esse acompanhante? Acabou que ficou decidido que tem direito, sim. Né? Anteriormente, como você mesma disse, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trazia que a pessoa tem o direito, né? Mas logo depois tiveram umas discussões de que os hospitais não estavam aceitando por questão de segurança. Enfim, ficou igual a questão do síndrome de Down, ficou aquele bate e volta. E acabou que, por fim, ficou definido que sim, que a pessoa com deficiência, ela tem direito ao acompanhante, sim. É claro que eu acredito, doutora, que na prática vai muito da segurança ali do hospital. Se a pessoa estiver fazendo uma intervenção ou o quarto tiver risco de contaminação e tudo, eles vão pedir para a pessoa esperar lá fora. Mas eu acho que não é nada nenhum bicho de 7 cabeças a ponto de deixar, por exemplo, uma criança completamente sozinha o tempo todo. Eu acho que vai uma muito pessoa com deficiência severa, com autismo severo. Eu acho que vai muito do bom senso, né? Tanto da família, de ver que aquilo ali é uma situação de risco e aguardar, quanto dos próprios profissionais de saúde, de verem que aquele paciente não tem a mínima condição de ficar sozinho. Mas acabou que ficou decidido que tem o direito ao acompanhante, sim. Aqui, a Flávia Flávia Capello escreveu para nós. Eu posso entrar na justiça tendo plano de saúde da empresa do meu marido? As pessoas acho que confundem muito. Elas acreditam que por você ter plano de saúde, você não tem direito ao acesso ao SUS. Você poderia esclarecer isso para a gente, por favor? Ela perguntou, na verdade, porque o plano de saúde é empresarial. E essa pergunta também é muito recorrente. O que acontece, gente? Quando o plano de saúde ele é contratado pela empresa, ele não traz nenhum prejuízo para o empregado, no caso do marido dela, né? Que é a pessoa que tem o plano de saúde. Por quê? Porque ele trabalha numa empresa que simplesmente foi lá na Unimed, por exemplo, e contratou um plano de saúde empresarial. Ponto. Então, assim, é um serviço terceirizado. Aquele plano de saúde não faz parte da empresa. Ele simplesmente foi contratado. Agora, existem empresas, como nós temos a Fiat, que ela tem o próprio plano de saúde.
Então, o funcionário da Fiat, ele tem o plano de saúde Fiat. Então, aí sim pode trazer problema para ele. Por quê? Porque imagina só, o empregador dele é a Fiat. E aí nós vamos judicializar contra a Fiat. Automaticamente, a gente vai estar judicializando contra o empregador dele. Sim. Então, assim, realmente é uma situação muito complexa. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que são empregados de empresas como, por exemplo, a Fiat, que eu instruí ele a conversar no plano direitinho, a demonstrar a legislação e tudo. Rapidamente ele conseguiu um acordo, porque é interesse do plano de saúde entrar num acordo com o empregado dele, para o empregado dele não ficar prejudicado. Agora, se é um plano de saúde terceirizado, o plano de saúde ele não está preocupado se você está feliz, se você não está, se você está satisfeito, se você não está, porque é um plano de saúde empresarial, quem paga ele é a empresa. Então, não tem problema nenhum, não vai prejudicar o seu marido, nem você. Se vocês precisarem entrar com uma demanda contra o plano de saúde contratado pela empresa. E outra coisa que estavam perguntando, por exemplo, contratei agora o meu plano de saúde, tá? E o meu médico indica uma terapia que não é contemplada pelo meu plano de saúde. A gente vê muito isso quando o médico indica a terapia ABA ou Denver e o plano de saúde não cobre. Eu tenho direito a essas terapias? Eu tenho direito às terapias indicadas pelo médico ou só aquelas que estão previstas no meu no rol do... Da ANS. Isso. Então, gente, já tem decisão do Tribunal Superior em que fala que o plano de saúde ele não pode determinar qual o tratamento recomendado pelo paciente, né? A partir do momento que ele foi recomendado pelo médico, quem decide o tratamento que o paciente deve fazer, o tratamento que o paciente tem direito ou não, é o médico. Então, o médico vai fazer o receituário, vai analisar, né, dar o diagnóstico e vai receitar. Então, se o médico viu que a terapia deve ser ABA, Denver, Pandovan, e diversas outras especializações que nós temos hoje em dia, o plano de saúde não pode negar. Inclusive, isso é o maior número de demandas que tem, não Sim. só no meu escritório, mas acredito que todos os advogados que trabalham na área da saúde, porque os planos de saúde, eles negam mesmo, porque o profissional especializado, ele é muito mais caro do que o profissional convencional. Hoje, inclusive, eu tive uma sustentação oral nesse sentido, doutora, e eu falei com os desembargadores, falei, olha, eu não estou aqui para desmerecer os profissionais do plano de saúde, de forma alguma, mas a gente tem que saber se colocar. Se alguém falar para mim assim, nossa, Mariana, você é péssima com direito criminal, eu vou fazer ok, porque eu não trabalho com direito criminal, então eu não vou achar que estão me desqualificando ou estão falando mal de mim, né? A partir do momento que eu não trabalho naquela área. Então, a gente tem que saber separar. Tem psicólogo para casal, tem psicólogo para criança, tem psicólogo para criança com autismo. Então, assim, a gente tem que saber separar que tem profissionais especializados, né, que estudaram e trabalharam para atender aquele tipo de público. Então, se há recomendação médica, o plano de saúde deve se cobrir. E se o plano fala assim, não, eu não vou te dar, porque a maioria deles fala isso. Peraí, eu preciso de uma terapia APA com médico X, foi indicado, tal. Como é que eu faço? Justiça, né? Eu não sou do tipo de pessoa que recomenda a justiça para tudo. De 10 pessoas que me procuram, igual eu contei o caso da Fiat, 80 a gente consegue resolver. Liga no plano, conversa. Resolver administrativamente do que você judicializar. E às vezes você Exatamente. Mas tem planos que dão abertura, né, doutora? Agora, tem planos que não dão. Então, se você conversou no plano, apresentou laudo do psiquiatra, o neurologista ou pediatra, demonstrando que aquela terapia é a melhor, é a mais recomendada, que não existe outra igual, que o tratamento, que já tentou o tratamento pelo plano de saúde, que não está trazendo melhoras, infelizmente o paciente ele fica de mãos atadas, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai ficar sem a terapia especializada? Ele vai continuar fazendo a convencional, mesmo sabendo que a convencional não está trazendo melhoras para a criança? Então, assim, a partir do momento que o paciente ele já fez tudo que estava ao alcance dele e não resolveu, então a última alternativa realmente é judicializar. A gente fica sem opção. Ok. Tem uma pessoa que fez uma pergunta para nós. Meu filho de 9 meses tem hipotonia.
sem diagnóstico ainda. O médico solicitou um exame que não tem cobertura pelo plano. Como é que eu faço para realizá-lo? Você tem que solicitar primeiro, né? Foi o que a gente falou inicialmente. Independente de se for pelo SUS ou se for pelo plano de saúde, o primeiro passo é solicitar. Então, você vai ligar no plano de saúde, vai pegar o laudo do médico, né? O médico que receitou, e vai falar, olha, o doutor tal receitou o exame tal para poder fazer o diagnóstico do meu filho, ou porque meu filho está sentindo alguma coisa e precisa desse exame. E aí o plano de saúde ele vai te falar se concede ou se não. Né? Então, a dica que eu dou sempre, gente, é anotem números de protocolo, anotem com quem conversou, a hora que conversou, como que foi, quem te atendeu, anotem tudo. Por quê? Quando você for entrar judicialmente, por exemplo, você explicar para o juiz, olha, excelência, eu não tive alternativa. Eu liguei para o plano de saúde no dia tal, conversei com fulano, conforme o número do protocolo tal, para solicitar o exame tal, conforme laudo médico anexo, mas acontece que me foi negado, por motivo pelo qual eu entro na justiça. Então, realmente, é o mesmo passo a passo das terapias, é ter o laudo em mãos e tentar solucionar administrativamente primeiro. Aqui, ó, a Casey, falta médicos pelo SUS em postos de saúde para atender pessoas especiais. Isso é errado. É realmente bem errado, né? Porque tem postos que atendem as pessoas muito bem, mas tem outros que atendem assim no lote, na manada, né? Tipo, ai, peraí, acidente aqui no meu estúdio. Atendem as pessoas assim por quantidade sem ser um tratamento específico, né? Aqui em Belo Horizonte nós até temos, igual eu expliquei para vocês anteriormente, tem até umas mães, uns pais, associações, né? Como tem, por exemplo, crianças especiais, que sempre dão dicas. Olha, vai em tal lugar tem um atendimento melhor, procura um profissional tal. Não, em tal lugar não vai, nesse posto de saúde não é bom. Então, assim, eu acho que inclusive, parabenizo pelo trabalho da doutora, de ter esse grupo, esse vínculo com essas pessoas e tudo, porque eu acho que essa rede de apoio, doutora, ela é primordial. Né? Igual aqui em Belo Horizonte também, nós temos redes de apoio e acaba que uma mãe ajuda a outra e a associação vai lá e ajuda, e aí o grupo vai lá e conta, olha em tal lugar, porque realmente é um absurdo, mas é o SUS, né? Apesar de ser sensacional para fazer um serviço que não existe em outro país, né? Apenas aqui, mas ainda tem as suas falhas, então realmente é muito complicado. Agora, se você já procurou em diversos postos, já conversou com outras mães, está todo mundo passando a mesma situação, que pode acontecer, vocês podem procurar o Ministério Público, né? E fazer até uma denúncia no Ministério Público. Olha, nós temos aqui 10, 15 mães, todas com filhos especiais, e nós estamos sem atendimento, né? Alguma coisa tem que ser feita. Procura a Secretaria de Saúde do município, faz uma denúncia. Né? Eu acredito, doutora, que as questões administrativas solucionam mais do que judiciais, no caso dessa pergunta. É esse trabalho que eu estou tentando fazer no grupo agora, porque o público do Instagram é diferente do público da página, que é diferente do público do grupo, né? E não sei para quem, às vezes as pessoas não sabem, nós temos um grupo de apoio dentro do Facebook, o qual nós tentamos ajudar as mães com informações. E o legal é que no grupo eu atuo, eu passo informação e elas mesmas agem como multiplicadoras. Isso é muito legal. Exato, muito legal. O legal do grupo é que ele funciona, o grupo não precisa Claro, eu posso dar as orientações, mas o grupo funciona sem necessariamente eu estar lá. Ele é autossustentável. E isso é muito legal, porque daí o que você faz? Você treina e você capacita essa mãe que precisa de alguma coisa para saber onde ela busca o direito. É muito positivo isso, né? Sim, tem muitas questões administrativas que nem sempre são judiciais, né, doutor? Igual, por exemplo, hoje eu vi uma pessoa perguntando no grupo sobre a questão de isenção de imposto para compra de veículo. Aí uma mãe já respondeu, ela mesma já mandou o link e a outra já explicou que também conseguiu. Então, assim, muitas informações, elas são administrativas, nem tudo depende só do advogado, né? Sim. Então, assim, muitas questões hoje em dia tem solicitações online, né? De benefícios e tudo, que facilitam muito a vida.
E esses grupos, eles ajudam a passar esse tipo de informação. E o legal que eu falo do meu grupo, inclusive, nós somos até selecionados pelo Facebook para passar por uma consultoria deles. O legal do nosso grupo é que ele é autogerido. Claro, tem as administradoras que fazem uma filtragem. Eu não vou deixar escreverem besteira, eu não vou deixar fazerem propaganda. Verdade. Eu não sei o que é, não pode falar de medicamento. Então, a gente tem que fazer uma gestão. Mas, fora isso, esse trabalho de informar é muito positivo. E as pessoas estão aprendendo isso atrás dos seus direitos, né? Inclusive, por conta da pandemia, o auxílio emergencial, boa parte de pessoas do grupo elas já aprenderam que tem o saque, que se não adiantar o saque, tem ouvidoria. E elas já estão aprendendo isso atrás dos direitos delas. E isso é muito positivo. É isso que eu quero. É o que eu quero no nosso trabalho. Ser uma ponte de quem tem a informação para quem precisa, né? Eu não quero ser... E eu acho esse trabalho sensacional. Não, e é um trabalho sensacional, porque alcança um número de gente gigantesco, ajuda um número de gente gigantesco. Tem gente que às vezes me manda mensagem: doutor, eu vi um vídeo que você postou no Instagram e consegui resolver meu problema. Né? Um vídeo que a gente posta, um link que a gente manda, uma informação que a gente passa, a gente consegue fechar aquilo ali e ajudar aquela pessoa. O legal com isso, com esse trabalho que nós fazemos, é exercer efetivamente a função social do direito, né? Que é o primórdio da advocacia, você poder exercer a função social do direito. Claro, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa fazer outras coisas, mas a gente poder fazer isso, ajudar o próximo, é muito positivo, né? E sabe o que eu falo? Que quando eu vou dar minhas palestras, eu falo com as pessoas que a informação é tudo, né? E que a gente não vai estar sentado na televisão vendo a novela da noite, vai passando a propaganda assim. O seu benefício previdenciário foi negado? Procure o site da Previdência Social, entre com recurso administrativo. Não, a gente não vai ver isso na televisão, 7 horas da noite. Então, assim, realmente são esses grupos que trazem essas associações, igual a sua, que trazem esse tipo de informação. Então, eu acho esse trabalho muito bacana. Tá, tem uma dúvida... Tem gente querendo participar do grupo aí, ó. O grupo chama Crianças Especiais, ele é vinculado à página do Crianças Especiais no Facebook, tá? É só procurar Crianças Especiais, tem uma foto de várias criancinhas, fundo meio lilás, meio cinza, tá? É uma dúvida, quando se tem um plano de saúde e não foi declarado autismo na contratação, corre algum risco de cancelarem o contrato ao pedir reembolso das terapias que justifiquem o CID? Pois é, não, foi aquela questão que a gente falou anteriormente, não tinha o diagnóstico, né? A criança, às vezes, ela pode nascer com a doença e a gente não saber, né? Eu tenho casos, por exemplo, de crianças que nasceram sem nada e foi diagnosticada, às vezes, uma esclerose ou uma atrofia depois, né? E a criança já tinha o plano de saúde. Então, não pode ser... porque o plano alega muito, eles sempre vão alegar, tá, gente? Não fiquem assustados. Que é má fé da parte, que a pessoa já tinha o diagnóstico. Porque o plano de saúde, ele não tem defesa. Então, a defesa que eles vão usar são esse tipo de defesa. Não que eles estão certos, né? Então, o seu advogado, quando ele for questionar, ele vai falar, não, o filho dela teve o diagnóstico no dia tal, conforme o laudo anexo. Agora, se a criança já tinha patologia antes da contratação do plano de saúde, ela não sabia, era desconhecido. Então, a parte não agiu de má fé. Né? Demonstrando que houve boa fé da parte, que você não mentiu, que nenhuma informação foi omitida, não tem por que você se preocupar. Aqui, ó, diante do que estamos vivendo na pandemia, a Aline está perguntando, o plano de saúde pode reajustar o valor do plano? E tinha uma outra pergunta que é mais parecida com isso. O plano de saúde tem como fazer um reajuste para ser mais barato para a pessoa com deficiência, porque eu não estou conseguindo pagar meu plano? Então, no início da pandemia, estava tendo até uma discussão se os planos de saúde poderiam cortar o atendimento, independente de ser pessoa com deficiência ou não, por falta de pagamento na época da pandemia. E aí ficou aquela discussão, né? Igual eu falei, que fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro, enfim. Ficou determinado que o plano de saúde pode sim cortar, né? A partir do momento que a pessoa ela não paga mensalidade. Então, usando esse tipo de entendimento, né, vamos aplicar para a questão da atualização de valores, que é aquele reajuste. Esse reajuste ele é contratual,
né? É igual um contrato comum. Você parcela uma casa, você sabe que todo mês vai ter um reajuste, vai ter uma cobrança de juros, enfim. Então, assim, quando você contrata o plano de saúde, você está ciente desse reajuste. E até então, não saiu nada da ANS determinando que não pode haver reajuste dos planos de saúde. Ah, isso pode mudar? Pode. Pode amanhã a ANS pode acordar e falar, gente, olha, os reajustes de plano de saúde estão suspensos por conta da pandemia. Mas até hoje, no dia de hoje, eu não vi nada nesse sentido. Então, o reajuste pode acontecer. Já com relação ao reajuste para desconto para pessoa com deficiência, também desconheço, doutora. Não sei se a doutora viu algo nesse sentido, mas eu também não vi. Uma mãe falando, olha, eu recebo o BPC, eu contratei o plano de saúde do meu filho, porque aqui na minha cidade... Aí, no caso, cidades que não têm as terapias, eu posso pagar essa terapia, por exemplo, ontem a gente estava falando anteontem sobre o BPC, né? Eu moro na cidade Bolinha Azul, no interior do estado tal, tá? E eu preciso de uma terapia, tá? Eu pedi no governo, o governo não deu, mas eu tenho protocolo do que eu solicitei isso para o governo. Eu posso abater isso na renda per capita do BPC, né? Pois essa questão tem que ser discutida. E no caso, você falou que era plano de saúde ou era SUS? Que eu tinha entendido que era plano de saúde. SUS. Do SUS, eu já tive questões assim, em que o pessoal argumentou na própria Secretaria de Saúde, né? Que estava tendo gasto com o tratamento por fora, porque na cidade não tinha. Agora, tem o tratamento fora de domicílio, que é aquele TFD, que o domicílio dá quando a pessoa ela precisa se deslocar para fora da cidade dela para poder se tratar. Então, isso você teria que verificar mesmo na Secretaria de Saúde Municipal para ver se esse valor ele pode ser reembolsado ou se você recebe esse TFD como ajuda de custo. Já com relação aos planos de saúde, que era o que eu tinha entendido, a pessoa ela pode solicitar. O plano de saúde não tendo, o plano de saúde tem que arcar. Inclusive, já está nas regras da ANS. Se a pessoa necessita de um tratamento e mora no interior de Minas, por exemplo, em Belo Horizonte ela tem que viajar aí 200, 300 quilômetros todo mês, toda semana para poder fazer o tratamento, porque na cidade dela não tem. Ela pode pedir esse reembolso no plano de saúde? Pode. Né? Ela contratou o plano de saúde, então, independente se ela mora no interior ou se ela mora na capital, ela tem direito à mesma prestação de serviço que a pessoa que mora na capital. Então, ela pode requerer esse reembolso desses valores ou até mesmo o deslocamento da estrutura que ela precisa para a cidade dela para poder fazer uso do tratamento. Ok. Aqui a Casey está perguntando, médicos não estão fazendo as terapias, estão fazendo as terapias online no meio à pandemia. Pode? Médicos, terapeutas, pode? Terapeutas estão fazendo atendimento online durante a pandemia. Tem algumas regras estabelecidas pelo CRM com relação ao atendimento de médico e com relação aos conselhos regionais de cada terapia também tem as regras, né, doutora? Não é livre, tipo assim, vamos fazer um atendimento aqui no WhatsApp, é assim, não. Tem todas as regras. Eu não participei de nenhuma consulta médica online ainda, por enquanto. Específica, né? Por uma mas eu vi muitas pessoas postando falando que o CRM estabeleceu diversas regras que devem ser cumpridas para que o atendimento seja efetivado. Não é algo tão simples assim. Ah, tá. E outra coisa que a gente nós esquecemos de falar e é muito perguntado pelo nosso público. O convênio, ele pode limitar o número de atendimentos? Inclusive, junta com a pergunta da Lilian. Como resolver de vez a questão de como ter reembolso anual das terapias, que no contrato diz que só pode ter 40 sessões no ano? Pois essa questão se aplica na mesma questão da especialização. Se a recomendação médica e a recomendação médica extrapola as 40 sessões anuais, essa regra não pode ser aplicada. Né? Ah, mas está no contrato, está na regra da ANS. Sim. Aí é onde a gente começa aquela discussão sobre a regra da ANS, ela ser taxativa ou exemplificativa. Inclusive, a gente teve uma decisão no início do ano, no final do ano passado, que assustou muitas pessoas, mas que quando a gente foi ler a decisão, a gente foi ver que não tinha absolutamente nada a ver com terapias de crianças especiais, com autismo ou síndrome de Down. Então, continua aquela regra de que, na verdade, não tem uma regra, né? Vai muito da avaliação do judiciário, mas até então,
as decisões têm sido que vai de acordo com a recomendação médica. Se você tem uma recomendação que você precisa, sei lá, de 60, 100 sessões anuais de terapia, o plano de saúde não pode vir simplesmente cortando, alegando que o seu número de sessões extrapolou, tá? Então, vai de acordo com a recomendação médica. Ah, e o que eu faço, então? Faz uma reclamação no plano de saúde. Reclama no plano de saúde, abre uma reclamação na ANS também. Não resolveu? Judiciário. E aí você vai judicializar para conseguir manter aquela rotina, para conseguir manter aquelas terapias de acordo com a recomendação do médico. Aqui uma pessoa perguntou, o plano de saúde tem obrigatoriedade de fornecer auxiliar em salas de aula para crianças com necessidades especiais? Olha, é Ana, né? Isso. Ana, o plano de saúde, ele trata a questão de saúde apenas, não questão educacional. Agora, eu tenho demandas no meu escritório em que a gente solicitou acompanhamento pedagógico e nós ganhamos na liminar. Então, assim, eu não sei te falar assim na prática. Desculpa, esse pedagogo, ele comparece... Mas do plano de saúde, não. Você conseguiu da escola ou do plano de saúde? Não, consegui um profissional do plano de saúde para dar esse auxílio escolar. Mas eu não sei te falar se esse profissional ele vai à escola ou se ele simplesmente participa, faz consultas. Consultas mesmo, normais, como uma consulta de um psicólogo, né? Porque esse acompanhamento pedagógico, ele pode ser tanto em consultas, como ele pode ser aquele acompanhamento que comparece às escolas. Então, assim, eu acredito que aqueles que são que são em consultas mesmo, em salas com o profissional e tudo, o plano de saúde ele cobre sim. Agora, esse acompanhamento na escola já fugiria da questão da saúde, do plano de saúde, entendeu? Olha o absurdo que aconteceu aqui com a Leire. Já começa a me dar taquicardia quando eu leio umas coisas dessas. Eu também tenho. Eu começo a já me bater o coração. Boa noite. Eu tenho um casal e os dois são especiais. Não consegui fazer o plano de saúde porque eles se recusaram. Eles podem fazer isso? Eu só queria fazer só para exames e consultas e internamento. E internação, né? Não, eles não podem, como a gente disse anteriormente, isso é discriminação, né? A não ser que tenha um motivo, alguma coisa assim, mas, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. E na prática, clientes nunca me falaram assim, nossa, me negaram. Não, eles chegam lá, brigam, apresentam documentação. No grupo, como eu falo para você, lá no grupo você vê de tudo, inclusive isso, e não é uma, são várias pessoas que eles tentam colocar a pessoa, simplesmente eles falam assim, então não vai dar para fazer o plano, tipo, param de responder. Sabe quando aquelas consultoras, você preenche a ficha, a consultora para de responder a pessoa. Não há aquela negativa efetiva, simplesmente o consultor ignora. Faz uma reclamação na ANS, liga na ANS, fala que está tentando fazer a contratação do plano de saúde e que por motivos desconhecidos o plano de saúde está se negando a fazer a contratação. Que o único motivo que você conhece é o fato do seu filho ser uma criança especial, né? E deixa a ANS entrar em contato com o plano de saúde, faz uma denúncia, anota o número do protocolo, tudo direitinho. Se não resolver, leva no MP, leva no Ministério Público e faz uma denúncia formal. Não esquece de anotar o número de protocolo, não esquece o nome de quem você falou, não esquece de anotar o dia, não esquece de anotar a hora. Tenha tudo documentado e registrado para você ter seu direito. Exatamente, para ter como prova. Sim. Aqui a Aline, ela está perguntando, aqui onde eu moro, o plano só libera 4 sessões por semana de 15 minutos. Por exemplo, a gente estava falando que o plano não pode limitar o número de sessões, mas ele pode limitar o horário, tipo 15 minutos, porque uma sessão normalmente é de 40 a 50 minutos, uma sessão de terapia ou de alguma coisa assim. Olha, eu acho pouquíssimo também. Aqui em Belo Horizonte também nós temos plano de saúde que tem feito dessa forma e os pais precisaram judicializar. E aí, no laudo do médico, o médico consta lá, terapia ocupacional, método tal, 4 vezes na semana, com sessões de pelo menos 50 minutos. Então, é interessante, assim, quando o médico for indicar terapia, colocar o tempo. Colocar o tempo também. Mesmo colocando o tempo, planos de saúde aqui em Belo Horizonte tem violado, mesmo o médico colocando o tempo. Então, por isso, os pais, foi aquela coisa que a gente falou anteriormente, os pais, eles se viram obrigados a judicializar, porque mesmo com o laudo médico perfeito, explicando como deve ser a terapia, a especialização, o número de sessão, o tempo de terapia, ainda tinha plano de saúde violando. Tá.
em relação a home care, tanto no SUS quanto no plano de saúde, eles têm que fornecer quando houver a necessidade? Sim, desde que tenha recomendação médica, sempre passando pela recomendação médica. Se o médico recomendou, o paciente ele tem direito sim. No plano de saúde, eles fornecem inclusive um home care. Só que o home care do plano de saúde, as pessoas já até me perguntaram isso esses dias. Eles têm lá os itens que eles fornecem, né, doutor? Então, assim, eles fornecem tais itens. Se você precisa de um itemzinho a mais, eles já te negam, né? Sim. E aí, o que que faz? É a mesma coisa das terapias, eles não podem te negar, né? Porque o que que adianta você ter alta do hospital, né? Mas não ter todo o suporte necessário em casa? Não vai adiantar de nada. Inclusive, eu tive um caso de umas gêmeas aqui em Belo Horizonte que era exatamente isso. O plano de saúde fornecia home care, mas ele não fornecia o home care completo. Aí a mãe me falou assim, uai, eu vou levar minhas filhas para casa, mas não vai ter o respirador. Se a minha filha fica sem ar lá, eu vou ter que voltar com ela para o hospital. Então, assim, a gente inclusive judicializou na época exatamente porque o home care, ele não era efetivo, né? Não adiantaria. Efetivo, não ia adiantar. E era simplesmente por pura burocracia do plano de saúde, porque quando se coloca na ponta do lápis, é nítido que a internação domiciliar é muito mais em conta do que a internação hospitalar, né? A internação hospitalar, CTI, tudo, é um absurdo. Então, acabou que nesse caso, por exemplo, a gente conseguiu ganhar judicialmente, depois a gente até fez um acordo com o plano de saúde, porque o próprio plano de saúde viu que não tinha condição de manter as crianças em casa naquelas condições que eles queriam oferecer. Ok. E, por exemplo, você falou assim, foi liberado o home care, mas não tem os equipamentos necessários. Há limite de tempo de internação? Porque, por exemplo, eu estava lá internada e foi quando foi dado o home care, tá? Então, teve minha alta, eu vou dar o home care. Mas aquele equipamento não é efetivo para o meu filho. Tem limite de tempo? O plano de saúde, ele pode limitar o tempo de internação? Não pode limitar. Inclusive, a internação hospitalar, já existe súmula do STJ falando que não pode haver limitação. Sim. E quem determina se o paciente ele vai ter alta ou não é o médico. E em casa, a gente pode tratar aquela súmula, inclusive, como forma de equiparação, né? Porque em casa funciona da mesma forma. Não é a gente que decide quando a gente vai ficar internado. Né? A nossa saúde, é o nosso corpo. Consequentemente, é o de acordo com o que está escrito no laudo do médico. Então, se o médico fala que aquele paciente necessita daquela internação e que não tem condição de ter alta agora, o plano de saúde não pode vir simplesmente cortar a internação e deixar o paciente desamparado. Ok, tem uma pergunta aqui da Edilânia Nogueira. Como faço para recorrer mais sessões do plano de saúde, que só permite 4 sessões por mês de 30 minutos? É a mesma forma, fazer uma reclamação no plano de saúde, abre uma reclamação, pede primeiro o laudo do médico, né? Porque o próprio médico ele vai constatar que apenas 4 sessões por mês de apenas 30 minutos não é o suficiente. E aí ele vai pegar o laudo do médico e apresentar no plano de saúde. Fala, olha aqui, o meu médico ele me deu esse laudo e as condições que vocês estão me fornecendo estão completamente desfavoráveis. Meu filho não vai obter melhora nenhuma e a condição que vocês me oferecem não me atendem. E aí o plano de saúde mantendo aquele posicionamento dele, a segunda dica que eu dou é ligar na ANS, faz uma denúncia na ANS. A ANS também mantendo, né? Porque acaba que a ANS também acaba seguindo muito as regras deles e não abre mão daquilo. Então acaba que a última alternativa e última opção que resta é judicializar, né? Porque aí o judiciário vai ver que se o paciente ele necessita de 4 sessões por semana e não 4 sessões por mês, com sessões de 50 minutos, não sessões de 30 minutos, e que o paciente, com aquilo que eles estão oferecendo, não vai trazer melhora, que para ele ter melhora tem que ter mais sessões. Então, havendo laudo médico nesse sentido e o juiz tendo essa constatação, provavelmente ele vai deferir essa liminar. Ok, então vamos fazer uma recapitulação para o pessoal que nos acompanhou aqui hoje. Então, quando eu percebo que eu tenho um direito à saúde violado,
tá? Eu tento resolver isso administrativamente. Não consegui, reclamo na ANS. Eu posso reclamar na ANS do SUS também ou eu tenho que reclamar na Secretaria da Saúde? Não, não tem a ANS do SUS. A ANS é uma Então, autarquia que ela regula apenas os planos de saúde. No então caso vamos do lá. SUS, é na Secretaria de Saúde. Então tá, vamos lá. Eu tenho meu direito à saúde violado e eu tento resolver isso administrativo. Não consigo, vou documentando tudo sempre. Se for Isso. pelo SUS, eu abro uma reclamação na Secretaria de Saúde da minha cidade, do meu estado. E se for particular, privado, eu abro uma reclamação na ANS. Se eu não tiver isso resolvido, eu vou ter que entrar na justiça. Eu tento falar com as ouvidorias desses órgãos. Se eu não conseguir, eu vou ter que entrar na justiça para ter o meu direito reconhecido. Isso. E no caso do SUS, doutora, é importante ressaltar também que às vezes a pessoa pode conseguir fazer uma denúncia até no Ministério Público. Tá? Na verdade, não só no caso do SUS, no caso dos planos de saúde também, mas dos planos de saúde a gente tem outras alternativas, né? Sim. Além da ouvidoria do próprio plano de saúde, da ANS. Já no caso do SUS, como a gente fica um pouco amarrado, uma alternativa também é fazer uma denúncia no Ministério Público. Eu já tive casos aqui de procura de vaga em hospital, procura de tratamento, de medicamento, em que o paciente não obteve resultado satisfatório nenhum. E ele fez uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público notificou o local, o órgão público competente, para conseguir solucionar aquele problema. Então, a união dessas famílias, como eu contei inicialmente, ou até de associações, para fazer denúncia no Ministério Público também costuma ser bastante efetiva. E sempre da forma que a doutora falou. Ligou, anota o número do protocolo, anota com quem conversou, a hora que conversou, deixa tudo documentado, porque sendo necessário procurar um advogado, você já vai ter tudo em mãos e vai facilitar para poder judicializar. Ok, a última pergunta, senão daqui a pouco o Instagram nos derruba, eu não consigo salvar. Em relação a ONGs, associações, a falta de médicos ou terapeutas qualificados, o que devemos fazer? Como assim em relação a ONGs? Por exemplo, você recebe esse atendimento por uma associação, por uma ONG, né? Por um instituto, alguma coisa, e você não gosta, onde que você pode reclamar? O que você pode fazer? Na própria associação. Você reclama na própria associação ou você procura outro tipo de atendimento, né? Porque na verdade a associação ela é um serviço público, mas ela é um serviço do terceiro setor. É igual, por exemplo, Sim. Se o Crianças Especiais, por exemplo, resolve conseguir médicos voluntários para fazer um atendimento. Né? Não é um serviço do SUS. Né? Então, assim, eu tenho a opção de procurar outro, né, doutor? Igual você falou. Sim. E a última aqui, que senão aquela pergunta eu não tinha visto. A neuropediatria, a pediatra passou terapia do cognitivo comportamental. A clínica informou que essa terapia é só particular. O que eu faço? Terapia comportamental feita por psicólogo e não por psicoterapia. Então, se for no plano de saúde, é a mesma forma. Pegar o laudo do profissional, ligar no plano de saúde, abrir uma reclamação, ligar na ANS, solicitar, e se mesmo assim não conseguir, judicializar. E se for contra o SUS, da mesma forma, pegar o laudo do médico, pedir um encaminhamento, pode fazer uma reclamação na Secretaria de Saúde ou até no Ministério Público para conseguir ter acesso a essa terapia. Se não conseguiu, judicializa. O caminho ele é muito longo. Falando assim, né, doutora? Parece que é da noite pro dia, mas não é. Sim, mas a gente é interessante. Diagnóstico. É interessante a gente colocar em passos. Fazer as terapias, isso. Aí você vai tentando. Sim. Você chegou lá na frente. Doutora, eu tentei de tudo. Igual tem cliente que chega para mim com pastas, doutora. Falando assim, já fiz isso. Eu não tenho mais o que fazer. Então, realmente, você vê que o cliente ele já está até exausto de tantas alternativas que ele tentou. Agora, se não tiver tentado alternativa nenhuma, isso justifica a busca até mesmo no judiciário, porque o juiz ele vai ver, nossa, mas você nem ligou no plano de saúde. Você nem fez uma reclamação na ANS. Então, é importante, por mais cansativo que seja, passar por todas essas fases, que falando parece fácil, mas na prática eu sei que é complicado. Mas para quando você resolver e não restar alternativas, na verdade, e precisar judicializar, você já ter tudo aquilo em mãos.
Ok. Doutora Mariana, agradeço a sua presença. Eu preciso encerrar aqui, que daqui a pouco o Instagram me derruba. Temos alguns segundos só. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, eu me coloco à disposição. Eu trabalho muito com essas demandas do direito à saúde, então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar também, que a gente vai respondendo lá. Doutora Letícia também pode me mandar, que eu vou ajudando a solucionar. E estou à disposição até para ajudar nos grupos do Crianças Especiais. Se precisar de mim, é só me chamar que eu estou à disposição. Ok, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.